Estamos de volta para o terceiro bloco do Opinião em Debate aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Hoje, eu e Sueli Petrucci estamos conversando com Pedro Paulo, Ivanildo e Roberto Moraes sobre a construção civil na nossa cidade. Ivanildo, o preço, você que trabalha com construção, o preço da mão de obra na nossa região subiu muito depois desses empreendimentos, grandes empreendimentos aqui na região? Melhorou, que o número de trabalhadores continua sendo os mesmos, né? Mesmo efetivo, está aumentando aos poucos. Então, a concorrência entre as empresas também aumentou. Então, valorizou mais também o trabalhador, que é perfeitamente absorvido pelas empresas. Mas isso é bom para o município, a gente sabe que isso traz também a melhoria na qualidade de vida do trabalhador. As pequenas empresas também estão acompanhando. A gente tem acompanhado aí sempre também através dos comentários do presidente do sindicato, da construção civil, e são muito positivos, né? Então, esse desenvolvimento trouxe também uma melhoria na qualidade de vida também do trabalhador, porque aumentou o salário dele, melhorou o salário, né? E o mercado hoje absorve isso. Então, eu vejo assim com bons olhos e a tendência é crescer cada vez mais. Tem chegado muita gente. E há carência de profissionais? Há carência de profissionais, de bons profissionais. Isso não faz com que caia a qualidade dos profissionais que estão no mercado? Não, ainda não, porque campos como nós, né, acabamos de falar aqui, tem uma base muito boa. Né? Nós temos uma base muito boa dessa mão de obra. Está crescendo aos poucos, mas vai chegar a um ponto que nós precisaremos formar essa mão de obra também. É uma grande preocupação. Eu acho que ela está muito esvaziada. Essa mão de obra, você não acha, você não encontra. Todos fazem o mesmo comentário. É natural que eu acho que a gente tenha. Eles estão procurando fazer outras coisas? Não, está migrando, eles estão indo para o porto, né? Hoje essa mão de obra aí de pedreiro, deixa tudo e vai para o porto. Eles estão indo para lá, porque eles estão recebendo salários maiores, eles estão recebendo outros benefícios. Alguns com um pouco mais de experiência, na verdade, porque aqueles que estão formalizados, porque infelizmente a gente ainda tem um contingente significativo que não está formalizado. Alguns atuam como autônomo, né, e aí pode ser considerados formais, e outros não. Além de tudo, eles vão atrás não só necessariamente de salário, mas sim de alguns benefícios que as empresas de maior porte possibilitam, né? Especialmente o plano de saúde, né? E alguns outros atrativos, que é a expectativa de se agregar ao empreendimento. A gente percebe isso porque uma parte desses trabalhadores tem buscado estudar nos turnos alternados ao trabalho, né? E com isso aumentar a sua empregabilidade e a possibilidade de verticalizar nas suas carreiras, o que é uma coisa positiva, até porque a nossa região tem uma infraestrutura de ensino profissional muito boa, bem montada, né? Eu acho que o IFE, o Senai, o Senac, a FAETEC, eu acho que a gente, e essas instituições também estão crescendo em número de ofertas. Eu tenho percebido nos cursos técnicos do Instituto Federal uma presença muito grande de pessoas graduadas e pós-graduadas. Você tem turma de curso técnico, você tem 30%, 40% de pessoas que já são graduadas, que com a graduação não conseguiram colocação no mercado de trabalho, considerando que o mercado de trabalho é uma pirâmide e as oportunidades maiores elas vão estar mais próximas à base, né? Então é mais fácil você entrar nessas cadeias produtivas no meio da pirâmide como um técnico e depois tentar verticalizar ali dentro, coisa que não é possível na empresa pública, porque exige concurso público, mas na empresa particular isso é possível. Agora, é um momento muito bom, volto a dizer que não é só em Campos, como no país como um todo, quer dizer, em que o trabalhador passa a ter possibilidade de ter trabalho. Né? E que no caso específico de Campos, que era a alternativa do corte de cana, ele deixa de ser uma única possibilidade, né? A construção civil é um trabalho relativamente pesado, comparado com outros tipos de trabalho, sob o ponto de vista da exigência do vigor físico, né? Você trabalha exposto ao tempo uma boa parte da sua atividade, né? Seja de frio, seja do calor de 45 graus no verão. Você trabalha num trabalho de risco considerável, principalmente se tratar de grandes obras ou então de construções verticais, né? Então o risco é mais acentuado. E é natural que essa demanda salarial deles cresça. É natural que os sindicatos dos trabalhadores da construção civil
aumente as suas demandas. E é natural que aquela população de classe média que demanda aqueles pequenos serviços para agregar algumas coisas passe a ter mais dificuldade, né, de encontrar aquele pedreiro que fazia todo o servicinho. Ele hoje está agregado num projeto que não é de 2 semanas, de 1 mês, ele quer ter um compromisso de um tempo maior. Então, Campos, de certa maneira, entra num momento novo. Embora eu concorde também com o Pedro Paulo de que o crescimento da construção civil de Campos, ele é anterior, não nesse patamar que se vive hoje, até a chegada dos próprios royalties de forma mais significativa. Com certeza. Né? Eu tenho acesso a alguns estudos que tentavam entender da onde vinha esse dinheiro que viabilizava isso. Né? Aí tem interpretações as mais diversas, algumas especulações, outras nem tanto, né, de dinheiro de Caixa 2 e outros que se fala, mas também é verdade que muitas pessoas de classe média que tinham as suas poupanças, funcionário do Banco do Brasil, da Petrobras, de serviços públicos, que reservavam um dinheirozinho que estava na poupança, que resolveram investir numa construção que serviria para o filho. Né? O próprio comércio de Campos, ele é muito forte. Ele tem, o comerciante de Campos, ele tem condição de comprar imóvel, ele não está à margem disso aí não. E o comércio de Campos, como a gente estava conversando agora há pouco atrás aí, ele está muito espalhado na cidade. Nos bairros você tem comerciantes aí que você vende imóveis caros de 500, 600 mil, que você olha, são comerciantes pequenos, mas eles atuam de maneira muito forte naquele bairro. Localizado. Entendeu? Isso tem uma renda que permite a ele expandir para outra. Hoje, o que acontece? Hoje você vê, por exemplo, pessoas que há bem pouco tempo atrás aí estavam totalmente à margem desse processo aí de compra de imóvel, essas coisas. Você vê hoje, eu gosto muito de atender uma pessoa humilde lá que ganha um salário mínimo. E eu sempre falo isso para os corretores, meu lá, gente, olha só, você procura pedreiro, ajudante de pedreiro, pode empregada doméstica, pessoal que trabalha no comércio, que ganha ali um salário, junta com mais a mãe que ganha um salário, junto com mais o esposo que ganha um salário, eles vão ali comprar imóvel. Uma renda familiar. Então hoje eu acho fantástico você dar essa condição das pessoas mais humildes terem acesso, não ter que estar na dependência de receber uma casa da prefeitura, né, de ter que estar numa lista lá para poder ver se um dia consegue uma casa. Não, eles têm condição de chegar e comprar imóvel. Então você vê a humildade, as pessoas chegam ali, você vai ali, todo mundo ali, a maioria dessas pessoas tem um nome tudo muito limpo, né? Vocês não tem problema de Serasa, não tem nada. Você chega lá, você juntou a renda do pai, mãe e um filho. 3 salários mínimos, valeu, compra imóvel. Então, isso é uma coisa fantástica, show da classe C. Eu acho. Falando, são 70 mil pessoas. Eu fico assim emocionado quando eu consigo vender imóvel para essas pessoas, que você consegue mostrar para essas pessoas que hoje elas têm condição de comprar um imóvel. Esse é o grande foco do Minha Casa Minha Vida. E é onde, né? Você gosta de atuar também, né? Exatamente. E é onde eu sempre atuo nesse mercado há 18 anos, eu sempre gostei de trabalhar com essa classe. E você vê que hoje a facilidade é muito grande de você comprar imóvel. Por conta do projeto, por conta dessa facilidade de financiamento. Outra coisa, hoje é muito esse grande. Segmento, ele foge da especulação. Porque aquele que tem muito dinheiro, que vai investir numa quantidade muito grande, ele tende a ser o especulador. Ele é o especulador. Né? Principalmente aqueles detentores de terra. Aí nós vamos retomar a discussão da origem na nossa cidade, né, de patrimonialista, né, de guardar terra, de se apropriar para esperar o bom momento para vender. Muitos morreram nessa expectativa, né, e não conseguiram fazer os lucros. Nós estamos vivendo um momento em que a economia do país está permitindo o acesso de um conjunto de pessoas, e aí nós retomamos, Pedro Paulo aí, eu vou insistir, eu tenho certeza que você concorda com isso, e o Ivanildo também, Sueli e o Aurélio não vai ficar atrás. Esse é o momento do planejamento. Nós estamos vivendo um momento que daqui a 10 anos nós vamos olhar para trás, a cidade que a gente tinha não existe mais. Então, o momento de planejamento, o momento último de oportunidade, você dizer o que pode e o que não pode ser feito, e de que maneira deve ser feito é agora, porque o momento é tão bom em termos de oportunidades que as pessoas se enquadram. O empreendedor se enquadra, né, com as exigências que você fizer, porque você imagina, então o empreendedor que vai fazer no Joca, eu fui olhar agora, a planta dele é pequena relativa aos outros, provavelmente é que você falou da compra da área. São quase 500 apartamentos. Você imagina, nós estamos falando ali de 2.000 pessoas passar a morar daqui
há 2 anos aproximadamente, porque hoje já se constrói um empreendimento desse com um edifício de 4 andares, você, dependendo da mão de obra que você viabilize, que talvez seja estrangulamento, você em 1 ano e meio, 2 anos, você constrói isso. Você imagina, você vai jogar num bairro 2.000 pessoas. Se você considerar os prestadores de serviço, o que vai dar ao redor, são 3.000 pessoas. São 3.000 pessoas se deslocando. E qual é o transporte público? Aí o que eu falo, a área de Campos, transporte público de Campos, não dá para pensar que a passagem de R$1 vai ser para sempre. Ou você vai imaginar que os royalties vão ser para sempre, mesmo não tendo petróleo. Então, por exemplo, a área urbana de Campos já cabia um estudo de veículo leve sobre trilha. Como, onde, da onde para onde. Campos tem um eixo grande que vai de Travessão em direção à Baixada, passando pela região central. Né? O outro extremo seria em direção ao Ururaí, onde moram muitas pessoas. Mas nesse trajeto caberia um grande projeto de transporte público que poderia ser com faixa exclusiva, poderia ser, quando foi construída a ponte, que na época, na área central, eu considerei inadequada, embora defendesse mais pontes em Campos, você tivesse uma via de tráfego, mas ela é na área central, então ela não resolve o problema para Campos. Então, alternativas como essa, ousadas, elas precisam ser pensadas. Porque o empreendedor se enquadra, a população precisa ser ouvida, porque o fluxo de pessoas hoje, às vezes em torno de um bairro, é muito grande. Né? E embora haja modificações, se você observar, tem bairros que 70% das pessoas não saem dali para outro lugar. Tem vida própria. O Joque, hoje você falou numa unidade eu ia falar aí, isso. tem o mais Penha, outras no empresas. bairro da Penha, muitos já não saem dali para mais nada. Sem contar os projetos públicos, né, que estão em andamento, só projeto privado já tem mais de quase 2.000 unidades sendo construídas no Joque. Então, quer dizer, o crescimento é assustador. Aí de 8.000 pessoas. 8.000 pessoas Aí dentro você do vai para bairro. Voluntários da Pátria hoje, por exemplo, nós estamos ali na iminência ali de colocar ali umas 1.000 unidades habitacionais nos próximos 2 anos. É muita coisa ali para colocar num pedaço da Voluntário da Pátria. Pois O pedaço final lá. Não, entre lá e os 2 empreendimentos que estão sendo feitos ali próximo à Pilinca. Entre a Formosa e a 28 de março. Ali, entre a Pilinca mesmo. E tem aquele empreendimento lá perto da Beira Rio também. Então, aquele esplendor lá são... Onde foi a Rio? São 400 e poucas unidades, só naquele empreendimento. Na verticalização, Aurélio, que você tinha colocado, e eu venho acompanhando isso, porque se você passa hoje na região da Pilinca, a quantidade de placas do Pedro Paulo e outras vendendo casas são muito grandes. Pessoas que estão identificando oportunidades de não ter problemas de segurança, não ter outro e permutar por 2 imóveis em troca do terreno, porque o seu terreno ganhou valor. Então, a quantidade de imóveis disponível para venda está enorme. Isso significa mais habitações que vão estar colocadas. Além da infraestrutura de transporte e de saneamento que você tem, é o problema da proximidade de uma com a outra. Além do gabarito, porque às vezes o gabarito ele é o menor problema sem adensamento, a altura. Mas a distância de um para outro, e principalmente quando ele vem na direção em que impede a circulação de vento. Ali na região da Voluntário da Pátria tem alguns casos desse tipo. O vento predominante é o Nordeste, aí você constrói aqui 500 metros. Um paredão. Você 2 quilômetros depois, você não tem mais vento. Ali já é percebido isso hoje. Isso deveria estar impedido pelo plano diretor. Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos já com o 4º bloco do Opinião em Debate aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Não saia daí.